Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai atender o pedido do Rick Grimes. Quando ele não tá tomando decisões questionáveis e deixando seu grupo morrer, ele tá escutando You Could Be Mine do Guns N' Roses. E é assim que esse canal funciona. Você pede uma música aí embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Gostou da tradução? Compartilha esse canal para ajudar ele a crescer. Então aí, né? Do Walking Dead eu era fã do Shane. Pena que ele morreu na primeira temporada, mas se tivesse um apocalipse zumbi, eu com certeza ia estar no grupo do Shane. O cara só mandava bala em todo mundo, não tinha coração, e aí eles tiveram que matar o personagem, claro, né? Porque ele era muito mais esperto que o Rick. Mas vamos lá então, a gente não vai falar de Rick Grimes, a gente vai falar de You Could Be Mine, trilha sonora de um dos melhores, discutivelmente um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, Terminator 2 Judgment Day. Esse filme é demais, até hoje, eu assisti recentemente, até hoje o filme é fantástico, ele tem todos os elementos para se fazer um clássico, e com certeza quando se tem um clássico do cinema, a trilha sonora também é muito boa, e nesse caso é Guns N' Roses. Nada melhor quando tudo se alinha e a gente tem essas obras completíssimas, onde parece que todas as estrelas se alinham entre ator, diretor, roteirista, trilha sonora, e aí tu tem realmente um clássico. E essa música é um clássico, é muito legal porque ela tem o básico do blues, assim, isso que é muito interessante. Eles conseguem reunir o formato do blues, aquele riff inicial ali. É justamente uma jogada, uma nova roupagem ao clássico do blues, né? Tu tem um tema que ele se repete, vai para outro lado e volta pro tema inicial. Então, tipo, é a fórmula mais básica do blues, mas eles conseguiram achar um jeito de deixá-la diferente e fazer dela um riff muito interessante. Então, dar uma nova roupagem a uma teoria muito antiga é sempre algo a ser recomendado, aplaudido, apreciado, né? E ainda mais quando esses caras estavam numa época da vida que eles estavam simplesmente à beira da morte. Então, conseguir tanta criatividade numa época em que eles estavam sofrendo tanto. Diz o Duff numa entrevista que eles tinham um cupom de desconto do McDonald's e aí eles compravam um hambúrguer e dividiam em 5. Era essa a situação do Guns quando eles estavam escrevendo o Appetite for Destruction. Então, 5 caras dividindo um Big Mac, né? Nem sei se era Big Mac, hein? Talvez fosse até o mais baratinho, porque era com cupom de desconto. E toda essa fome se traduz ao disco, né? O Appetite for Destruction, o apetite para a destruição, tá literal no nome do disco, a vida, né? O jeito que eles viviam naquela época. Então aí não precisa nem de dica, não precisa nem de metáfora, né? Apetite para a destruição, simplesmente retratando o que eles vivenciavam naquela época. Então vamos lá, vamos falar de inglês. I'm a cold heartbreaker, fit to burn and I'll rip your heart in two. Então eu sou um gelado quebrador de corações, né? Eu sou um quebrador de corações gelado, ou seja, né? Não dou a mínima pra ninguém. Axl Rose no auge da sua raiva. Fit to burn and I'll rip your heart in two. O fit to burn seria justo ou ajustado para queimar, né? Fit também é quando a pessoa tá em forma física, então pode ser as duas coisas, né? Ele tá pronto para queimar, ele tá em forma para queimar, e também é um contraste entre cold e burn, né? Então ele tem o coração gelado, mas ele consegue queimar as pessoas, então ele tá pronto para queimar. Então isso descreve o Axl 100%. And I'll rip your heart in two. E eu vou rasgar, despedaçar o seu coração em 2 partes. Então essa letra aí também remete, fazendo uma menção ao vídeo da Don't Cry que eu fiz, né? O Axl tentando perseguir aí uma namorada do Easy. Talvez é por isso que quando teve a reunião do Guns, o Easy disse: tô cansado de Axl, tô fora dessa. And I'll leave you lying on the bed. Então eu vou te deixar deitada na cama, né? Então já dá pra saber o que o Axl fez aí. I'll be out the door before you wake him. It's nothing new to you. Então eu vou estar por fora da porta, né? Out the door, então vou embora, né? Out of the door, fora da porta, mas simplesmente cair fora. Before you wake him. Antes que você os acorde. Então aí já dá um tom de tipo... Ela vai acordar quem, né? Porque não é before you wake, antes que você acorde. É before you wake him, antes que você acorde eles. Então talvez... uma orgia? Guns N' Roses naquela época? Muito possível. It's nothing new to you. Então não é nada novo para você. Então já dá um tom aí bem estranho, né? Talvez aí o Easy, o Axl e todo mundo dormia na mesma sala e aí acontecia de um pular pra cama do outro. Vai saber o que acontecia no Guns naquela época, né? Apetite pela destruição. E aí no final do verso 1 ele diz: "Cause I think I've seen that movie too." Então eu acho que eu já vi aquele filme também, uma referência à música do Elton John que tem esse nome. O Axl é muito influenciado por Elton John e essa influência a gente vê aí nas músicas de piano, né, como November Rain, e aí tu vê que é muito legal
essa parte do Guns, que eles conseguem pegar suas influências e não é uma influência direta, sabe? Eles conseguem pegar, por exemplo, o riff dessa música é totalmente baseado no blues, mas ele não soa como os blues clássicos que a gente já conhece. Então eles conseguem pegar a estrutura ou algo que remeta ao passado, mas sem copiar o passado. E aqui o Axl faz uma referência a Elton John, mas quando tu escuta as músicas do Guns de piano, tu não necessariamente vê assim, isso foi inspirado por Elton John. Então é muito interessante a ideia e essa originalidade que o Guns tem de pegar influências, mas não simplesmente copiar elas, né? Transformar elas em algo único, algo especial. E aí a gente entra no refrão, 'Cause you could be mine, but you're way out of line. Então você poderia ser minha, aqui já dá uma dica, né? But you're way out of line, mas você é fora da linha, seria a tradução literal, mas né, tu é uma pessoa excessiva, é uma pessoa demais, é uma pessoa difícil de se lidar. Olha quem falando, né? Axl Rose dizendo que alguém é difícil de se lidar, tudo bem. Então essa frase aqui tem que ser desconstruída porque ela é um pouquinho complicada, o sentido dela, né? O inglês não é tão difícil, mas o sentido é um pouquinho complicado. With your bitch slap rapping and your cocaine tongue. Rapping vem de rap, que é o estilo musical, e rap é falar demais, tagarelar, né? Discutir, mostrar um ponto de vista, falar demais. Então, quando tu fala que alguém tá rapping, tá dizendo que a pessoa tá falando demais. Ela fala demais a ponto de merecer um tapa na cara. Esse é os anos 80, então as coisas eram levadas de uma maneira bem diferentes. E aí ele fala in your cocaine tongue, então a sua língua de cocaína. Então simplesmente aí, né, a pessoa aos efeitos da cocaína tá falando demais e o Axl já tá querendo dar uns tapas na cara da mulher, né? Super saudável que era o Guns N' Roses naquela época, né? Todo mundo muito louco, o cara querendo pegar a mina do integrante, do amigo de banda, e ele ainda quer dar uns tapas na cara dela, né? Poxa vida, ele virou um clássico. You get nothing done, I said you could be mine. Então você, aí remetendo à frase anterior, né? Então, com a sua, como é que eu posso explicar essa frase, né? Você fala demais a ponto de merecer um tapa na cara e a sua língua cheia de cocaína, que não faz com que você faça nada de produtivo, né? You get nothing done. Você não consegue fazer nada porque tu tá aí, né? Tu tá cheio de cocaína na cabeça e tá falando demais. I said you could be mine. Eu disse você poderia ser minha. Então talvez o que impede o Axl de ter ela é porque ela é namorada do Easy ou porque ela é uma pessoa também com seus problemas aí pra resolver, né? Então vamos lá pro verso 2. Now holidays come and then they go. It's nothing new today. Então, os feriados, né, as festas, holidays nos Estados Unidos pode ser as duas coisas, né? Pode ser um feriado e pode ser também tipo Natal, né? Pode ser holidays, às vezes eles dizem, né, happy holidays, quer dizer, tipo, feliz final de ano, feliz Natal, né? Mas holidays também pode ser qualquer outro feriado. Como lá eles têm muito menos feriados que aqui, geralmente está associado ao Natal, mas não precisa ser. Então os feriados vêm e eles vão, come and they go. It's nothing new today. Então não é nada novo hoje. Collect another memory. Então, colecione, recolha mais uma memória, né? Collect é colecionar, mas também pode ser o modo, a ação de coletar, né? Então, pega mais uma memória pra ti aí. When I come home late at night, don't ask me where I've been. Então, quando eu vier para casa no tarde da noite, não me pergunte onde eu estive. Just count your stars, I'm home again. Então, conte as suas estrelas, essa é a tradução literal. I'm home again, eu estou em casa novamente, né? Estou em casa de novo. Mas count your stars é muito similar com count your blessings, que é uma frase que eles têm que é simplesmente dizer assim, ó, agradeça as coisas que você tem. Então, count your stars é tipo assim, agradeça que eu voltei para casa. Uau! O Axl nos anos 80 não consegue nem comprar um hambúrguer completo, quer dar uns tapas na cara da menina, ela tem que agradecer que ele voltou pra casa, hein? Poxa vida. Às vezes a gente consegue entender que músicas muito boas, isso é um fenômeno que acontece várias vezes, já comentei várias vezes nesse canal, ideias muito boas, ideias muito criativas, clássicos do rock nascem de situações extremas, de situações precárias e de aí, né, uma situação muito disfuncional que eles estavam passando. E aí ele volta pro refrão, 'cause you could be mine, but you're way out of line, né? Você poderia ser minha, mas você é uma pessoa excessiva, né? Você tá muito fora do padrão. E aí, após o refrão, ele repete you could be mine, mas ele dá uma diferenciada com you've gone sketching too many times, oh, why don't you give it a rest? Então, você foi rabiscar, rascunhar, né? Sketching ou sketch é o ato de fazer um rabisco, fazer um rascunho, fazer um desenho, mas aqui ela tem essa conotação de que quando alguém faz uma coisa sketch ou sketchy, significa que ela foi fazer algo suspeito, né? Então, você foi fazer coisas suspeitas muitas vezes, né? Então, dizendo aí que não é uma pessoa confiável. Ou why don't you give it a rest? Então, por que você não dá um descanso, né? Para com isso. Why must you find another reason to cry? Por que você precisa achar
Ah, Axel, né? Não é engraçado? Agora que a gente sabe a letra da Don't Cry, não sabe a letra da Don't Cry, dá uma assistida no vídeo, hein? Don't Cry tem um significado muito interessante nessa letra. Mas aqui a gente vem para essa frase que o Axel diz: Why must you find another reason to cry? Então o machão Axl Rose diz: por que você precisa achar algum motivo ou mais um motivo para chorar? E aí se a gente sabe a letra da Don't Cry, a gente sabe que não é bem assim, né, Axel? Claro que tem o solo de guitarra magnífico e a gente vai pra ponte do som, né? Que eu sempre gostei muito e essa é a parte que o Axel tá realmente irritado. Então vamos lá. Well, you're breaking down my back and I've been racking out my brain. Então você está quebrando as minhas costas e eu estou torturando o meu cérebro, né? Então aí dizendo que o Axel está passando sobre uma tortura do peso de carregar esse relacionamento, né? It don't matter how we make it, because it always ends the same. Então não interessa como a gente consegue manter ele, né? How we make it, ou o que a gente faz, né? Make it é fazer, mas nesse caso aqui é de manter o relacionamento, because it always ends the same, né? Sempre acaba do mesmo jeito. You can push it for more mileage, but your flaps are wearing thin. Então aqui interessante essa rima, tem uma conotação de aviação. Você pode tentar tirar mais milhagem, né? Mais milhas dessa aeronave, desse carro, ou simplesmente dizendo, né, que esse relacionamento já é de longo prazo e tu tá tentando simplesmente tirar o máximo que tu pode dele, né? Mas a referência aqui é de carro e depois agora que a gente vai ver que também é de avião, né? You push it for more mileage, significa simplesmente dizendo, ó, você pode empurrar para conseguir mais autonomia, né? Economia, autonomia desse carro que está andando ou desse avião, but your flaps are wearing thin. Então os flaps são aquelas partes da asa do avião que se mexem e ele está dizendo aí, your flaps are wearing thin, eles estão se desgastando, né? Então eles não estão mais segurando o peso desse relacionamento. And I could sleep on it until morning, but this nightmare never ends. Então aqui, uma frasinha complicada de falar e parabéns ao Axel aí, né? Ele fala essas frases, essa parte da música ele canta muito rápido, então ele sempre teve esse poder de conseguir pronunciar as palavras muito bem e com raiva, né? O que é muito bom, né? Não dá só pra falar mal do Axel, né? O cara tinha um talento enorme, não só pra... apesar das letras dele sempre serem baseadas em raiva, né? Era um cara que tinha raiva de tudo e de todos, mas a expressão dele, a hora de escrever, a hora de se expressar, a hora de cantar, o cara era um gênio, né? Então não dá só pra falar mal dele, né? E aí ele diz, né? Eu poderia dormir até o amanhecer, mas este pesadelo nunca acaba. Então também poesia aí, né? Don't forget to call my lawyers with ridiculous demands. Então não esqueça de chamar meus advogados com aí requisições ridículas, né? Você tá fazendo aí demandas, né? Simplesmente dizendo aí, ó, essa parte da letra já difere do resto, porque no início ele tá falando daquela mulher que ele queria pegar do Easy, mas aqui ele também já põe junto, que é bem coisa do Axel, né? Já tá com raiva, engloba tudo e já quer mandar todo mundo pra sabe-se lá onde, né? Então ele já pega e já mistura tudo, mas essa parte de advogados e fazer, né, requisições ridículas e tal, simplesmente ele tá falando da mulher que ele era casado na época, né? Por que uma mulher que ele quer que seja dele, que é o nome da música, You Could Be Mine, por que ela ia mandar advogado falar com ele se eles nem tinham nada, né? And you can take the pity so far, but it's more than I can stand. E você pode levar a piedade, né? Pity também é sentir pena, né? Então você pode levar a pena até certo ponto, mas é muito mais do que eu posso suportar. Because this couch trip's getting older, tell me how long has it been? Então aqui também é uma gíria, uma expressão bem interessante, porque essa visita ao sofá está ficando velha. Já passou do prazo, né? Tell me how long has it been? Me diga quanto tempo faz, né? Ou quanto tempo já faz. Mas a visita ao sofá não tem a conotação de sofá que a gente tem aqui, né? A visita ao sofá, o couch trip, é simplesmente a pessoa ir a um psicólogo, né? Então o couch trip é... Porque geralmente, né, principalmente nos anos 90, ali, final dos anos 80, ou quando ele escreveu essa música, já ser até a metade dos anos 80, o psicólogo era aquele lance bem freudiano, né? O divã. Então tu deitava no sofá e falava da tua vida e tal. Não tinha um bate e volta que nem é hoje em dia, né? Hoje em dia a psicologia evoluiu muito mais, então tu pode ter uma troca muito mais válida do que naquela época que provavelmente era super caro o Axel pagar um psicólogo para sua esposa ou ela mesma pagar, tanto faz, mas para ficar só simplesmente sentada num sofá e o cara escutando ela reclamar, né? Então ele também tá brabo que ela vai a um psicólogo e ele tá dizendo, porra, tá indo lá e não tá resolvendo nada e o cara só fica tirando teu dinheiro e tudo mais, que é o estigma que todo psicólogo tem até hoje, né? Tem muita gente que ainda pensa que é isso, né? Because 5 years is forever and you haven't grown up yet. Então, porque 5 anos é tempo demais, né? É para sempre, né? Então,
O forever aqui, a conotação é tipo assim, demorou demais, né? 'Cause 5 years is forever. Então, 5 anos já tá durando tempo demais and you haven't grown up yet. E você ainda não cresceu. Então, essa parte é muito mais falando do casamento dele, dos problemas que eles tinham ali, do que o resto da música, né? Então, o que dá também um tom de que quem precisa dar uma ajeitadinha na cabeça e num psicólogo é o Axl Rose. Então aí no final do som ele repete You could be mine, you could be mine, you could be mine, enquanto aquele baita riff de guitarra fica tocando. Obrigado ao Rick Grimes por pedir essa música. Quer pedir uma música? Deixa embaixo nos comentários. Tem uma tradução melhor, conhece mais sobre essa história que eu não conheço? Deixa embaixo nos comentários também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.